Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente e rapidamente falar do Brasileirão 2017, 32ª rodada. Agora faltando 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Na verdade vai até 38 só, não é 39, é até 38. Ou seja, faltam 6 rodadas para acabar o campeonato. Penso eu que do jogo de hoje, Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians ganhou, ficou ali uma distância razoável para o segundo colocado. Penso eu que o título não é do meu gosto, mas acredito que o título vai ficar com o Corinthians. Acredito que o título vai ficar com o Corinthians. Pode ter alguma mudança? Pode. Até pode, que o time do Corinthians não é isso tudo. Ele jogou a vida hoje contra o Palmeiras, mas ele pode ter tropeço. Mas faltando 6 rodadas e 6, 7 pontos, na boa, eu não acredito, acho que já está sacramentado, mesmo eu achando não. Para mim, eu tenho certeza, esse título do Corinthians, esse time do Corinthians é um dos mais fracos que já ganharam um campeonato brasileiro. Na minha opinião, esse time é um dos mais fracos, um dos que jogam mais feio, que está sendo campeão brasileiro, que acredito que dificilmente, não sei que aconteça um terremoto e o Corinthians perca esse título. Bom, na parte de baixo, já está brigando ali, quem tiver, penso eu, de 38, 39 pontos para baixo, é que vai brigar diretamente pelo Z4. Temos o Carioca que saiu, que foi o Fluminense, que foi o único que deu felicidade para os cariocas, foi o Fluminense. O Fluminense ganhou de virada do Botafogo de 2-1. O Botafogo jogou o primeiro tempo muito bom, o segundo tempo foi horroroso. Tivemos o jogo do Flamengo contra o Grêmio. O Flamengo tomou nessa pecada de 3-1, poderia ser de 4-1, porém o Flamengo não estava jogando mal. O Flamengo fez o primeiro gol e depois, pela inércia do seu treinador, ficou parado esperando alguma coisa cair do céu. O Renato Gaúcho, muito malandro, mas treinador, fez a mudança correta, porque estava fazendo a leitura certa do jogo, colocou os jogadores onde o Flamengo estava caindo de nível, pelo lado do Pará e do Arão, e por ali ele conseguiu os 2 gols, justamente com o jogador que ele colocou, o Everton, e depois o Rafael Vaz fez na cagalho pança mais uma dele, e saiu o terceiro gol do Grêmio. Mas o Flamengo vinha jogando taticamente, até tecnicamente vinha jogando bem até os 20 minutos do segundo tempo, quando estava ganhando de 1-0. Depois o Renato fez a mexida, acabou mudando aquilo tudo, e o Rueda mais uma vez tomou um nó aqui. E falei, o Flamengo vai se classificar para a Libertadores, se classificar na sorte. E na verdade, o Flamengo, se classificar para a Libertadores, vai se classificar não por méritos do Flamengo, mas de desmérito dos outros times que não têm capacidade de passar o Flamengo. Então é justamente disso que eu vou falar, de um time que tem desmérito e que não pode pensar nunca em chegar à Libertadores. Então vamos falar agora do último carioca que jogou. Vamos falar do Vascão da Gama, do Vasco da Gama. O Vasco jogou em casa, para 16 mil pagantes, mais ou menos, pelo pagante, contra o Vitória. Eu falei, o Vitória joga melhor fora de casa do que em casa. Pô, mas não era para acontecer o que aconteceu. Não era para acontecer. Torcida vascaína. Pô, não dá. Concordo com você. Vocês estavam vaiando o time, tinha que vaiar mesmo. A impressão que dava que quem estava jogando em casa era o Vitória. O que foi que o Vasco fez no jogo inteiro? É até fácil falar do Vasco. Primeiro tempo, que foi que o Vasco fez? O gol, no início. No segundo tempo, teve uma bola na trave, parece. Só. O Vasco jogou o tempo inteiro atrás. O Vasco não fez um contra-ataque. O Vitória dominou o jogo quase que inteiro. Para falar do Vasco é simples. O Vasco fez um gol de bola parada com o Breno. O Anderson Martins se machucou, entrou o Paulão. Daí só deu Vitória.
Vitória atacou por um lado, atacou pelo outro, tentou, faltava um pouco de qualidade. Vitória se abriu, tirou os volantes, botou mais atacante. O zagueiro estava jogando de volante, por quê? O time do Vasco não tinha contra-ataque, ficou todo atrás. O Nenê estava desesperado, mandando o time para frente, o time não saía lá de trás de jeito nenhum. Isso é característica do Zé Ricardo. Zé Ricardo fez isso no Flamengo. E me irritava, ele fez isso no Vasco. O Nenê saiu no término do jogo falando: tinha que acontecer, a gente não sai lá de trás, aconteceu de novo. O time do Vasco foi horroroso, não dá nem para comentar. Eu fiquei irritado com o time do Botafogo. Eu achei que o jogo do Botafogo contra o Fluminense, o segundo tempo do Botafogo contra o Fluminense, tinha sido horroroso. Porra, como é que eu ia esperar que eu ia ver uma coisa mais horrorosa? O jogo do Flamengo foi horroroso porque teve falhas individuais, não foi coletivas, foi falha individual, duas do Pará, uma do Rafael Vaz e um monte do Rueda, que é o treinador. O do Botafogo teve um apagão no segundo tempo. Agora o Vasco só fez o gol. Vamos analisar o time do Vasco. O time do Vasco começou tocando a bola, teve a bola parada, bateu lá, uma falha da defesa do Vitória, o Breno meteu a cabeça e fez o gol. E o lance da cabeçada foi longe. Ele não estava em cima do goleiro, estava de longe e meteu o gol. A partir daí, acabou. Só deu Vitória. O Vitória imprensou o time do Vasco. O time do Vasco ficou todo atrás da linha do meio de campo. Luiz Fabiano entrou, Luiz Fabiano estava em campo, ele continuou com o Pikachu pelo lado, como eu falei aqui na minha resenha, Pikachu, Nenê e o Matheus Vital, o Wellington e o Jean, a zaga ficou o Paulão e o Breno, o Henrique e o Madison. Não utilizaram a velocidade do Madison nenhuma vez. O Madison foi até no segundo tempo, uma ou duas vezes ao ataque. Depois o Zé Ricardo colocou o Paulinho lá para tentar dar um corre-corre. O Vasco só conseguiu chegar na área do Vitória no segundo tempo, já estava depois dos 30 minutos. O time do Vasco foi ridículo. Ridículo, foi pavor. O que o Vasco fez foi ridículo. Olha, nem time se jogasse, acho que o Real Madrid, o Barcelona, contra um time da 5ª divisão do Rio, ia fazer o que o Vasco fez. Foi ridículo. Foi de se dar vergonha. Era de se dar. Se eu estou no estádio, vai ficar com vergonha. Se eu sou jogador do Vasco, vai sair com vergonha. Que o Vasco teve o gol do Breno. Não dá nem para analisar taticamente o Vasco. O Vasco não fez nada. O Vasco lento, não tinha contra-ataque, jogou todo atrás. Tentou jogar por uma bola, porque para jogar por uma bola você tem que ter um contra-ataque, o Vasco não tem. Não tem contra-ataque. E isso é um problema. O Flamengo está pagando até hoje um pouco do resquício do Zé Ricardo e outra com o seu Rueda, porque o time do Flamengo também não tem contra-ataque. Não tem. E o Vasco também não tem contra-ataque. Não tem puxado de contra-ataque, não tem jogador veloz. O único jogador veloz que tem é o Márcio por um lado e o Pikachu, mas não é utilizado. É igual o Flamengo, os jogadores de velocidade não são utilizados, ou seja, não tem contra-ataque. O Vasco não tem contra-ataque. Como é que é jogar por uma bola? O Vasco fez o gol, tinha o quê? Cadenciar a bola, tocar a bola. Quando pegasse a bola, tocava a bola para um lado para ir ganhando tempo, encorpando. Não. Passou do gol do Vasco até o final, até o Vitória empatar muito merecidamente. Eu estava torcendo pro Vitória virar, que ia ser bem feito. Só deu Vitória, cara. Só deu Vitória. O Vasco depois teve uma bola no segundo tempo que poderia ter feito gol, que ia ser uma grande de uma injustiça. A bola bateu na trave, depois teve mais teve um gol no primeiro tempo, mais um ataque lá no primeiro tempo, uma bolinha. No segundo tempo o Vasco não fez nada, no finalzinho teve essa bola aí que poderia ter entrado, seria injusto, e o Vitória foi para cima, partiu para cima e conseguiu o gol através do André Lima, se eu não estiver enganado, e mereceu. Eu acho que se tivesse mais tempo e o time do Vitória fosse um pouquinho mais qualificado, o Vitória tinha virado. Ia merecer. Agora me diz o seguinte, como é que um time que joga desse jeito quer pensar em ir para Libertadores? Eu até pensei, em um certo momento, o Vasco está encorpando, deu uma melhorada aqui, deu uma melhorada ali.
Pô, mas o jogo contra o Flamengo, o Vasco já jogou todo atrás. O jogo foi fraco tecnicamente contra o Flamengo, porque o Vasco fez o jogo ficar horrível. E hoje foi pavoroso, foi pavoroso. O Vasco vai pensar em ir para a Libertadores jogando assim, todo atrás. Aí ele ainda vai pegar, parece o Palmeiras, ainda pega o Cruzeiro também, ainda pega os times, vai jogar, vai tomar um saco. Vai tomar um saco jogando, se jogando em casa, jogando no Maracanã, contra o Vitória que estava na zona de rebaixamento. O Vasco meteu o gol, jogou todo atrás, foi todo mundo para dentro da área. Tu imagina jogando fora de casa, o que esse time vai fazer? A sorte do Vasco é que o time que está em cima, os dois times que estão em cima dele, disputando talvez aí uma vaga para a Libertadores também. O Flamengo, pelo amor de Deus, e o Botafogo deu mole, mas o Botafogo não costuma desse mole não. Mas o Flamengo também está rezando para alguém chegar e tomar a vaga. Essa é a sorte do Vasco. Porque se o Vasco ganha, tinha passado o Flamengo. O Vasco acabou empatando, o Flamengo continuou em sétimo e o Vasco em oitavo. Só tem um detalhe, o São Paulo está incorporando, está começando a chegar. Já com 45 pontos. Na próxima rodada, se o Vasco não ganhar e o São Paulo ganhar, o São Paulo já passa. O Vasco já encosta no Flamengo. E se o São Paulo entrar na zona de Libertadores, ele não sai. Aí, tanto o Vasco quanto o Flamengo, que poderiam, quem sabe, chegar na Libertadores, já vão ficar fora. Eu não acredito na vaga do Flamengo para a Libertadores. Pelo futebol que vem jogando, jogou um futebol legal contra o Vasco mais ou menos, contra o Fluminense mais ou menos conseguiu um empate, mas falta muito, o técnico erra muito, o Rueda erra muito, é muito inconstante. Na Sul-Americana eu não acredito no time do Flamengo, eu não acredito que o Flamengo consiga passar pelo time da Colômbia, não acredito, justamente por esse retrospecto do Flamengo fraco, jogando com times de outros países. O Flamengo vem derrapando muito e hoje, mais uma vez, com 3 erros grotescos de marcação individuais e mais erro do treinador, pode até ser que de repente bata a inspiração, é o ano do Flamengo ganhar a Sul-Americana, mas não acredito. E o Vasco, rumo a Libertadores. Com isso, com esse futebol, arrego. Eu achei que não ia ficar mais chateado do que eu fiquei com o jogo do Botafogo, mas o Vasco me fez ficar muito chateado. E não tem nem o que comentar. O jogo foi o seguinte, o Vasco fez um gol, depois o tempo inteiro só deu vitória, a vitória foi melhor o tempo inteiro. O Vasco não fez nada, jogou todo atrás, todo retrancado, não tinha toque de bola, não tinha contra-ataque, time lento, sem inspiração, sem vontade, até que no finalzinho, já aos 48, o Vitória empatou merecidamente o jogo em 1-1. E se tem mais um pouquinho de tempo, acho que o Vitória virava, ia ser merecido se o Vasco tivesse perdido. Então o Vasco tem que lamber os beiços que empatou. E a torcida vaiou muito bem vaiado. Foi ridículo, mais uma vez, o time do Vasco. E isso tem dedo do treinador, sim. Quando faz as coisas boas, legal. Falo, pô, tá tendo mérito do Zé Ricardo. Eu falei, Zé Ricardo conseguiu levar esse time a Libertadores. Eu falei na minha resenha, se o Zé Ricardo conseguir levar esse time a Libertadores, o Zé Ricardo vão ter que fazer uma estátua para ele, porque ele tá fazendo muito mais do que esse time pode. E essa característica do time jogar todo atrás, quando faz um gol, é a característica do Zé Ricardo também, que ele já fazia isso no Flamengo. E o Vasco fez isso, não conseguiu sair de trás. O Nenê tava P. Eu não sei se o Nenê tava P com o time ou com o treinador. Porque eu não sei se o treinador, se o Zé Ricardo tava com muita raiva do time jogar atrás. Só que sem contra-ataque, foi ridículo, não tem nem o que comentar. Comentar, tá de novo. O Vasco fez o gol e no primeiro tempo meteu uma bola na trave no segundo. O restante só deu vitória. Só deu vitória. Meus amigos vascaínos, essa foi a minha análise bem curtinha do que foi o jogo. Como eu falei, o Vasco só fez o gol e meteu uma bola na trave, o restante só deu vitória. O empate de 1-1, Vasco e Vitória. O Vasco perdeu a chance de passar o Flamengo e entrar no G7. Agora está vendo o São Paulo colado atrás dele, que pode na próxima rodada tirar ele daquela posição, até porque, se eu não estiver enganado, eu acho que São Paulo e Vasco ainda assim se enfrentam, então pode trocar de posição. Esse sonho da Libertadores para o Vasco ir embora. E, continuando com os cariocas aqui, se continuar nessa mesma pegada, o sonho da Libertadores para o Flamengo também vai embora. Aí talvez tenhamos só um carioca na Libertadores que possa ser o Botafogo, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária e o Flamengo consiga ganhar a Sul-Americana. Que vendo o futebol que o Flamengo está jogando, acho difícil.
mas pode acontecer porque futebol tem o inesperado, tem o imponderável, e isso pode acontecer. Meus amigos, essa foi a minha visão do jogo do Vasco e do restante dos cariocas. Agora aguardar a 33ª rodada, vi aí as partidas dos cariocas, não me lembro com quem ele joga, eu só me lembro aqui a do Flamengo que joga, parece, com o Cruzeiro em casa, o Vasco deve sair para jogar fora, o Botafogo de repente sai para jogar fora, o Fluminense joga fora, não sei, eu vou ver ainda a tabela e venho aqui na minha resenha para falar da 33ª rodada que vai ter no meio de semana. Então, meus amigos vascaínos, essa foi a minha. Vasco, ó, muito mal, horroroso hoje, horroroso, um dos piores jogos que eu já vi, que eu saí irritado. Mas curtam, compartilhem, inscreva-se no canal. Resenha comigo, Magalhães, um abraço, tchau.